Bom dia, pessoal. Segue aí mais uma aula, dessa vez leis de Morgan e negação da condicional. Prestem atenção que esse é um tema que cai bastante nas provas de concursos públicos para tribunais e para polícia. Então vou ser bem detalhado aqui, vou fazer a construção de tabelas verdades e inúmeros exercícios. Fica ligado nesse vídeo aí que você não vai errar mais questão alguma aí depois que aprender as leis de Morgan. Então vamos lá. Eu tenho aqui duas fórmulas principais, que é a negação de uma conjunção e a negação de uma disjunção. Não tem muito segredo, galera. O que eu faço? Eu vou trocar o e pelo ou e vou negar todo mundo que está aqui dentro. Então, vamos dar uma analisada aqui nesta fórmula agora, que ela é a negação de uma disjunção. É só transformar a disjunção numa conjunção, trocar o O pelo E e negar todo mundo, né? Um é o contrário da outra, se você perceber, né? Uma disjunção se transforma numa conjunção e a conjunção se transforma numa disjunção. Vamos fazer agora a prova real usando a tabela verdade aqui, né? Para fins didáticos. Se vocês perceberem, a tabela verdade de uma conjunção, ela vai ser VFFF, né? Como nós aprendemos na aula passada. E sabemos que a negação, basta nós trocarmos os valores, invertemos os valores e teremos isso aqui, né? Teremos FVVV como resposta. Tranquilo, pessoal? Para a gente comprovar, agora vamos fazer dessa segunda fórmula aqui, né? A tabela verdade dessa segunda parte aqui. Fazendo corretamente, teremos este valor aqui, que corresponde perfeitamente com esse resultado da tabela verdade aqui, ó, evidenciando aqui uma correspondência. Então tá tudo tranquilo. Fazendo a mesma coisa nessa segunda parte, nós teremos aqui a tabela verdade de uma disjunção, invertemos todos os valores, porque nós estamos negando, e vamos analisar essa segunda parte aqui, né, para ver se tem o mesmo valor. Fazendo de forma correta aqui, montando a tabelinha verdade aqui, percebemos perfeitamente que ambas apresentam o mesmo resultado. Então, tá aí a prova real para vocês. Agora vamos aplicar isso aí em exercícios, pessoal. Uma frase que representa a negação da proposição lógica, o candidato foi aprovado e a prova não foi difícil, é simples. Colocamos a fórmula, lembrando, né, na conjunção, transformamos numa disjunção e negamos todo mundo. Então vou trocar o E pelo OU. Transcrevi aqui o enunciado, aprovado e prova não difícil. Troquei o E pelo OU e neguei todo mundo. Lembrando, né, que a negação de uma negação é uma afirmação. Lembra lá na matemática, menos com menos é mais na multiplicação. Então, fazendo tudo certinho, eu vou cortar esse não com não e eu tenho como resposta, né, não aprovado ou prova difícil. Vou olhar nas alternativas ali, eu tenho o candidato não foi aprovado ou a prova foi difícil, alternativa B. Próximo exercício. Considere a seguinte afirmação: todos erram e merecem uma segunda chance. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é e segue as alternativas. Que a mesma coisa. Colocamos a devida fórmula, transformamos o E em OU e negamos todo mundo. Lembrando, pessoal, a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Que é a questão do mau costume. A gente acredita que quando negamos todos erram, é ninguém erra, e não é bem assim. Para você negar todos, você vai dizer pelo menos um não, ou existe um que não. Então, a resposta certa vai ser pelo menos um não erra e não merecem uma segunda chance. Isso aqui vai dar para a gente como resposta a alternativa E. Tranquilo aqui, pessoal? Próximo exercício. Uma negação lógica para a afirmação.
João é rico ou Maria é pobre, é e segue as alternativas. Sem segredo nenhum, aplicação de fórmula, transcrevo, troco o ou pelo e, né? Agora nós temos uma disjunção sendo transformada em conjunção e nego todo mundo. Terei como resposta João não rico e Maria não pobre. Isso aqui vai dar pra gente aqui como resposta a alternativa B de bola. Fácil. Agora nós vamos aprender, pessoal, a negação de uma condicional. O que nós fazemos? Você precisa manter a primeira proposição, transformar numa conjunção e negar a segunda. Então veja bem, quando eu quero transformar uma condicional, quero negar uma condicional, transformo numa conjunção, mantenho o primeiro e nego a segunda proposição. Tranquilo aqui, pessoal? Eu vou dar uma dica importante aqui, olha. Quando você transforma uma condicional numa conjunção ou o inverso, o que tem em comum é que a proposição P ela sempre permanece a mesma. Então, se ela está afirmando algo, ela continua afirmativa. Se ela está negando algo, ela continua negativa. A única que muda é a segunda proposição. Né? Vamos fazer alguns exercícios para ficar mais claro, mas guarda essa dica que você vai entender. Aqui está a tabela verdade. Nós aprendemos que na tabela verdade de uma condicional, lá nas aulas passadas, o único valor que vai dar F das linhas vai ser quando P vale V e o Q vale F, né? O famoso Vera Fischer, como a gente falava. Então VF vai me dar valor F e todos os outros vai dar valor verdadeiro. Sabendo que é uma negação, então nós invertemos todos os valores. Então teremos esse aqui como resposta. Tirando a prova real aqui dessa segunda parte, teremos... Tá aí, ó. A prova real tirada, a tabela verdade de uma conjunção. Deu pra gente como resposta FVFFF. Deixa eu até sublinhar aqui bonitinho. Aqui e aqui. Certo? Valor correspondente FVFF. Tranquilo, pessoal? Agora tem esse exercício aqui. Faça uma pequena pausa, galera. E tentem fazer esse exercício aí. Pausou aí? 1, 2, 3. Vamos lá, resposta. Colocamos a devida fórmula, né? Se Pedro faz o almoço, Maria vai à feira. Transforma a conjunção numa condicional. No caso aqui é uma condicional. Ah, caralho, Gilson. Galera, o exercício agora. A negação da afirmação condicional, se estiver frio, eu levo o casaco, é e segue as alternativas. Faz uma pausa rápida aí e tenta fazer você esse exercício. Então vai lá, pausou. 1, 2, 3. Então vamos lá. Simples, pessoal. É só lembrar da fórmula. Negação de uma condicional. Nós mantemos o primeiro. Trocamos, né, a condicional por uma conjunção e negamos o segundo. Se você fez certinho aqui, galera, isso vai dar para a gente como resposta a alternativa A. Está frio e eu não levo casaco. Tranquilo? Esse exercício aqui, ele já é um pouquinho mais bem elaborado, porque ele tem 3 proposições. Eu coloquei colorido aqui para dar uma evidenciada, para ficar mais claro. Mas, galera, é só um pouquinho mais trabalhoso, mas a maneira de fazer é a mesma. A negação lógica da afirmação. Se acabou a energia elétrica ou não tiver tempo, então fui trabalhar com a roupa amassada. A negação é e segue as alternativas. Aqui é só saber fazer a devida substituição. Então, a negação de uma condicional é uma conjunção, mantendo o primeiro e negando o segundo. Substituir, tá vendo? Isso aqui no lugar de P, que é acabou a energia elétrica ou não tive tempo.
Então, se acabou a energia elétrica, eu não tive tempo, então eu fui trabalhar de roupa amassada. O que eu vou fazer? A negação disso tudo é, eu vou manter o primeiro termo. Então, tudo isso aqui, galera, é o primeiro termo. Eu posso dizer que o P é esse aqui. Então, eu vou manter aqui, olha. Vou trocar a condicional pelo conectivo e vou negar o segundo termo. Esse termo aqui é o que, né? Que ele vai ser negado. Veja que ele foi negado. Então eu vou manter o primeiro e vou negar o segundo. Fazendo certinho, galera, vou ter o quê? Acabou a energia elétrica ou não tive tempo. Veja que manteve. Troquei pelo e não fui trabalhar com a roupa amassada. Neguei o último termo. Facinho, né? Deu pra gente como resposta a alternativa E de elefante. Mais um exercício maroto aí para você praticar. Gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró ou troco isso por uma praia? Uma afirmação que corresponde a uma negação lógica dessa afirmação é e segue as alternativas. Dá uma pausa, 3 segundos aí, 1, 2, 3 e... Então, galera, agora vamos resolvê-lo. Aqui é simples, pessoal. Coloquei tudo em parênteses e lembre, a negação de uma conjunção, ela vai dar uma disjunção. Olha aqui eu substituindo, tá vendo? E a negação de uma disjunção vai dar uma conjunção. Então o que eu fiz? Eu troquei os conectivos, né? Eu inverti os conectivos e neguei todo mundo que está aqui dentro. Tá vendo? Todo mundo está negando aqui, então fui negado. Então o que era conjunção virou disjunção e o que era disjunção se transformou em conjunção. Se você fez perfeitamente, né? Veja, eu transcrevi o exercício aqui, neguei todo mundo e inverti os conectivos. Isso deu como resposta: não gosto de ouvir os clássicos ou não amo cantar forró e não troco isso por uma praia. Dando pra gente a resposta alternativa D de dado. Espero que você tenha acertado aí, meu querido. Próximo exercício. Uma afirmação que corresponde à negação lógica à afirmação. Todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. O que eu faço? Coloco a fórmula da lei de Morgan. Lembrando, né? Transformo o E em OU e nego os dois termos, nego as duas proposições. Fazendo isso certinho, vai dar para mim como resposta: pelo menos um não foi embora ou não sobrou o que comer. Lembrando que a negação de uma negação é uma afirmação e a gente tem como resposta C de cachorro. Uma frase que representa uma negação da proposição lógica Pedro estudará ou irá ao encontro dos amigos é e segue as alternativas. Dá aquela pausa marota, pensa um pouquinho, faça esse exercício aí que eu tenho certeza que você vai acertar depois dos exercícios anteriores aí. Você já criou uma memória, um banco de dados. Respondendo, aplicamos a fórmula. Se você fez tudo isso aqui certinho, vai dar como resposta: Pedro não estudará e não irá ao encontro dos amigos. Fácil, né, pessoal? Simples. Se aqui está uma disjunção, eu sei que a resposta vai me dar uma conjunção. Aqui, ó. Então eu tenho duas conjunções aqui. Então eu já poderia eliminar essas três aqui, certo? Só da gente saber desse pequeno detalhe. E como eu sei que eu tenho que negar os dois, então fica fácil, né? Porque os dois aqui estão afirmando, a resposta vai acabar ficando com os dois negando. Então, aplicando isso aqui, fazendo de forma simples aqui, fazendo de forma fácil, eu vou ter como resposta a alternativa C de sexo.
Galera, vamos ver esse exercício aqui, que ele tem uma particularidade. Imagine aí que você vai fazer uma questão e você não lembra da fórmula. O que eu faço? Eu nego o primeiro, mantenho o segundo, mantenho o primeiro, nego o segundo. E agora? Deu aquele branco. E você não lembra a fórmula de cabeça. E você tem bastante tempo aí. O que te sobe? Você quer garantir a questão, porque uma questão pode fazer muita diferença entre você ser aprovado ou não. Então nós vamos fazer uso da maravilhosa ferramenta que é a construção da tabela verdade. Ou seja, nós vamos testar uma por uma das alternativas. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou dividir as proposições aqui. André bebe suco e Jaqueline bebe cerveja. Galera, só aquela dica do começo. Vale lembrar aqui que quando eu transformo na fórmula, eu tenho uma condicional, a negação de uma condicional, ela vai me dar uma conjunção. Aqui nós temos o contrário, eu tenho uma conjunção, ele está pedindo para eu negar. Então a negação dessa conjunção, ela poderia me dar uma disjunção. Só que eu não tenho disjunção aqui, certo? Eu só tenho a disjunção, eu só tenho condicionais, né? Tenho várias condicionais aqui, e eu tenho uma disjunção exclusiva que não funciona para mim. Então eu sei que a resposta vai ser uma dessas condicionais. Mas por via das dúvidas aqui, e agora? O que eu faço? Simples, tabelinha verdade. Então vamos lá. André bebe suco e Jaqueline bebe cerveja. Então se eu faço aqui a construção da tabela verdade, eu vou ter como resposta essa tabela aqui, ó. FVVV. Então isso significa que a alternativa que satisfaz o exercício é a que justamente apresenta o valor desta tabela real aqui, ó, dessa tabela verdade. E na prova você reza que não seja a última, que seja a primeira aqui para você não gastar muito tempo. Mas vamos lá. Vou fazer a primeira. A primeira é Jaqueline não bebe suco e Jaqueline bebe cerveja. Então não bebe suco, não P, bebe cerveja, Q. Construindo a tabela verdade não P e Q, correspondendo à alternativa A, eu vou ter como resposta FFVF. Totalmente diferente desse nosso gabarito aqui. Então, eliminamos o primeiro. Vamos para o próximo. André bebe suco se e somente se Jaqueline não bebe cerveja. Nós temos uma bicondicional. Tabela da verdade da bicondicional, ela é verdadeira somente quando os dois termos, as duas proposições são verdadeiras ou falsas, quando tem o mesmo valor lógico. Então temos aqui como resposta FVVF. Também não satisfaz aí o gabarito. Então eliminamos. Próxima alternativa C, nós temos uma disjunção exclusiva. Ou André não bebe suco, ou Jaqueline não bebe cerveja. Fazendo aqui a tabela verdade, eu vou ter VFFV. Eu preciso ter somente um valor verdadeiro e um falso. Não pode ser repetido. E, né, na disjunção exclusiva. E também não está batendo com gabarito. Então, eliminamos. Agora temos aqui como resposta duas. Nós temos duas alternativas. Se André não bebe suco, então Jaqueline bebe cerveja. E se André bebe suco, então Jaqueline não bebe cerveja. Então, como que eu faço isso? Próxima tabela verdade. Então, fiz a construção aqui. Não P e Q. Se André não bebe suco, então Jaqueline bebe cerveja. Fazendo corretamente, eu vou ter como resposta VVVF, que também não é o nosso gabarito.
Aí, para nosso azar, foi a última alternativa, né? Se André bebe suco, então Jaqueline não bebe cerveja. Bom, reparem aí, galera. Tabela verdade totalmente idênticas aqui, ó, harmoniosas aqui, dando pra gente a resposta. Vale lembrar também que eu falei, pessoal, que quando eu vou transformar uma conjunção numa condicional ou uma condicional numa conjunção, o primeiro termo ele sempre se mantém. Lembra? Então veja bem, André bebe suco, correto? Então a resposta vai ser André bebe suco também. E só o segundo termo que vai ser negado, tá vendo? Jaqueline bebe cerveja, Jaqueline não bebe cerveja. Então, lembrando da fórmula, né? Fórmula, eu mantenho primeiro aqui, ó, a negação de uma negação aqui de uma condicional. Eu mantenho o primeiro termo, coloque o conectivo e nego o segundo. Ó, pessoal, perdoe a falta de habilidade aqui. Tranquilo, pessoal? Então a tabela verdade salva a gente. Ah, mas isso aqui demora muito tempo. Ou seja, aplicar a fórmula é muito mais fácil. Entendeu? Mas se você não lembrar da fórmula, a tabela verdade resolve e te garante um pontinho aqui na prova. Tranquilo, pessoal? Você fosse utilizar o seu conhecimento aqui com a fórmula para resolver, é muito mais fácil. Aplicou a fórmula aqui, meu amigo. Olha aqui, eu deixei o P verdinho para mostrar para você que ele se mantém igual no exercício, né? André bebe suco, vai se manter. Então, olha aqui, André bebe suco. E Jaqueline não bebe cerveja. Então, eu mantive, transformei aí a conjunção numa condicional, transformei a conjunção aqui numa condicional e resolvi o exercício. Se André bebe suco, então Jaqueline não bebe cerveja, dando pra gente a alternativa E. E galera, finalizamos a aula de hoje. Aqui está um breve resumo que você precisa saber das fórmulas de lei de Morgan. Eu peço encarecidamente aí para você estudar bastante esse tema aqui, porque ele é muito importante. Faça alguma bateria de exercício, uma lista de exercícios para você fixar. Treine a aplicação da tabela verdade, porque caso te dê um branco na hora da prova, você consegue, através da tabela verdade, também resolver. E espero que esse vídeo tenha agregado valor aí aos seus estudos e boa sorte na sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima!